verbete. Cris, pega verbete. Pega verbete. Olha que eu erro, hein? Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 10 de junho de 2013, é segunda-feira, feriado municipal aqui em Foz. O verbete é de número 2684, tem 5 páginas, 47 elogia e 13 máximas. O tema é adicção alimentar. A especialidade da conscienciologia é a parapatologia. Quem redigiu o verbete é a nossa especialista, a professora Rose, que está ali com um trio atacante aí, violento aí na história. Definição. A adicção alimentar é a ingestão compulsiva, insaciável e patológica de alimentos pela consciência homo-mulher, em detrimento dos valores nutricionais, podendo revelar distúrbios emocionais graves, desencadeados por fatores paragenéticos, genéticos, hormonais e ou mesológicos. A falta de retilinearidade pensênica, o holopensênio pessoal da obesidade, a forma holopensênica dos grandes banquetes da monarquia, o poder dos maus hábitos quanto à alimentação, a fissura pelo açúcar, as manipulações bioquímicas da indústria de alimentos, o locus of control externo, os restaurantes de rodízio, o almoço de domingo, o almoço de negócio, a dependência bioquímica, as alergias alimentares, o fator redutor do autodiscernimento, a profilaxia às pressões consumistas obnubilantes, o sobrepeso, a obesidade, a ampliação da circunferência abdominal, o índice de massa corporal, que é o IMC. Agora, eu lembro que eu li apenas 5 linhas, tem mais de 20 a fatologia. Agora, a falta da autovivência do estado vibracional profilático, os autoassédios e os heteroassédios conscienciais, as relações parassimbióticas, os estigmas paragenéticos, a parapsicose pós-dessomática, o resgate extrafísico através do cenário do banquete, o embotamento das parapercepções, o embotamento da sinalética energética para a psica pessoal, o anti-extrapolacionismo parapsíquico, o efeito da paracirurgia nas parapatologias cronicificadas. Agora, nós temos na argumentologia o tópico sobre a terapeuticologia, com 10 ações a serem consideradas na remissão da adicção alimentar. Vale a pena ver com calma os 10. Na remissologia, nos 15 verbetes, nós vamos destacar aqui 5. Autoadicção, anti-adicção, antifisiologia humana, autodiscernimento alimentar, antissomática e saúde física. Frase enfática. Importa com si mais lustre avaliar as sutilezas do hábito alimentar pessoal, identificando excessos arraigados na automanifestação, condição possível de ser melhorada ou superada. Agora, você apresenta alguma adicção alimentar? Quais técnicas vem empregando para superá-la? A filmografia específica tem 2 fontes. A bibliografia específica tem 5 fontes. E a webgrafia tem 1 fonte. Agora, a mega-análise com João Paulo são 20 itens. Transtorno, distúrbio, excesso, ingestão, autocídio. Hiperfagia, glutonaria, gastronomia, ansiosismo. Consumismo, insaciabilidade, compulsividade, voracidade, umbilico chakra e psicossomática. Antissomática, antifisiologia, nutrologia, parapatologia e subcerebologia. Agora, o verbete hoje do dicionário são 3 páginas sobre justificaciologia. O argumento é realisticológico. Eu chamo a atenção que tem 3
enumerações específicas. Agora, questionamento. Professor, poderia explicar a visão da conscienciologia sobre a astrologia? Entendo muito pouco, porém muitos povos diferentes utilizaram esse sistema. Egípcio, maia, chinês, para citar alguns. Poderia a astrologia ser útil se fosse estudada no sistema moderno e interdisciplinar? Não, esqueça isso, que é besteirada. Manda a astrologia para aquele lugar, quer dizer, para a holoteca. Tá certo? Tudo é besteira, esquece isso. Horóscopo, essa situação, tudo é bobajada. Vamos parar com essas tolices. Isso aí é dentro do tolicionário, a astrologia é uma princesa, uma rainha lá dentro. Do tolicionário, que é uma enciclopédia de besteira. Professor, de que maneira o senhor vê sua participação na literatura espírita? Pois, embora hoje seu campo seja exclusivamente a conscienciologia, já ouvi indicar instituições espíritas, algumas com as quais você colabora, mostrando que o que importa é o trabalho ser sério. No meu caso, em particular, os livros Bem-aventurados Simples e Sol nas Almas me são muito úteis. Sim, eu nunca reneguei livro nenhum que eu publiquei. Eu tenho só 26 livros aí da psicografia, e tem mais outro tanto da conscienciologia. Agora, o que eu vejo é o seguinte, atualmente a psicografia foi para o espaço, né, porque virou uma indústria. Então a gente não pode admitir muito das coisas que aparecem por aí, não, muita besteira. E está tudo na base, quase sempre, de romance. Eu só recebi um romance, do Balzac, está aí para a pessoa pesquisar. Agora, o que eu vejo é o seguinte, eu me separei do processo do movimento espírita para valer fazem 48 anos. Eu nunca mais voltei com nada, não. Eu só ajudo, porque eu ajudo todo mundo. Eu ajudo o povo da Umbanda, da Quimbanda, da Macumba, todo mundo que aparece, homossexual, extraterrestre, todo mundo que vem aqui. Até extraterrestre, eu trabalhei com um durante meio século. Ao professor, e também para ver Betógrafo. Olá. Sou enfermeira, é de Arujá, essa senhora aqui, de São Paulo. Olá, sou enfermeira, cuidei de minha mãe, já dessomada por muitos anos, com diabetes e insulino dependente. Passei momentos de muito estresse, pois ela deixou todo o cuidado e responsabilidade de sua doença para mim. Não se cuidava e por várias vezes precisei aplicar glicose em sua veia e também levá-la para o pronto-socorro com a glicose muito alta, enfim. Mesmo tendo que trabalhar fora, precisava vigiá-la 24 horas por dia. Tenho muito medo de ter essa doença. Faço exame periódico. Perguntei ao médico como faço para poder prevenir. E ele respondeu que devo parar já de ingerir açúcar e carboidrato para preservar meu pâncreas. Procurei literatura a respeito e não encontrei. Está certa essa orientação? A falta também não é prejudicial? É uma senhora com 53 anos. Você que é especialista, faz favor. A orientação de eliminar o consumo de açúcar simples, né, a sacarose, ela é bastante adequada. Eu também faria essa recomendação. Agora, eliminar totalmente carboidrato da dieta não é recomendável, porque o carboidrato tem suas funções, né? Ele é importante. É bom comer fruta, né? Por causa da frutose. Exatamente. É o que eu faço. Eu sou como se fosse pré-diabético. Eu só como, não como doce, nada. Isso. Então, a questão é escolher a fonte do carboidrato mais correta, como o professor Valdo falou, as frutas, o pão integral, arroz integral, os alimentos integrais também são recomendados. Come manga. Agora aqui, a verbetóloga professora Rose. Na estrangeirismologia, página 8, o que vem a ser o craving alimentar? Craving alimentar é a fissura pelo alimento, é uma expressão, né, americanizada, mas que quer dizer isso, fissura. Em português a gente poderia traduzir assim. Na pensenologia, página 8, quarta linha, de que maneira reverter a forma holopensênica dos grandes banquetes da monarquia na nossa era de superfartura, principalmente de alimentos hipercalóricos? Como reverter a forma holopensênica? Te vira, Rose. Te vira aí. Dá um jeito. Bom, minha sugestão é fazer um tratamento, né? Entrar em terapia, trabalhar a energia, fazer cursos da conscienciologia. Tem um curso que se chama até profilaxia
E das posturas monárquicas, eu acho que esse curso pode ajudar bastante, né? Escuta, onde eles pescam mais baleia? No Japão, não é isso? Eu estou com vontade de mandar arroz para lá. Ela dá um jeito, né? Na Fatologia, página 8, segunda linha. Poderia nos falar com detalhes sobre as manipulações bioquímicas da indústria de alimentos? Então, cada vez mais está se tornando evidente, né, que a indústria de alimentos ela está produzindo alimentos com alto teor de açúcar, né, e outras substâncias que provocam a dependência química, né, bioquímica desse alimento. Então, é um estímulo à dependência, é como se fosse uma drogadição mesmo. Tanto é que, hoje em dia, os tratamentos de obesidade, os centros que trabalham com isso, eles usam muitas técnicas destinadas ao tratamento de drogaditos, porque as pessoas elas se tornam viciadas, né? E abandonar o vício é complicado. Então, exige um tratamento mais rigoroso, um acompanhamento médico e também a força da vontade da pessoa de querer mudar. Na Fatologia, página 8, sétima linha de baixo para cima. Quem pode ser considerado um roedor humano? E qual o porquê deste nome? O roedor humano é aquela pessoa que está sempre roendo alguma coisa, né? Mesmo que seja um chiclete, mas está lá a boca mastigando, triturando o tempo todo. Então, ela tem sempre com ela um tiragosto lá, um biscoitinho, uma bala, né? Ele está o tempo todo ali mexendo com os dentes e com a boca. Coisa de... Eles gostam muito de arroz, né? De quê? Esse tablete de arroz. Ah, sim. A verbetógrafa. Quais as relações entre ansiosismo e adicção alimentar? Então, muitas vezes as pessoas tentam suprimir a ansiedade através do consumo de alimentos. Existe uma relação bem estreita entre essas duas condições, né? E alguns alimentos também são capazes de piorar o quadro de ansiosismo, né? Então, tanto existem alimentos que podem melhorar esse quadro, diminuir a ansiedade, como tem alimentos que podem piorar. Mas aqui, quando eu coloquei essa questão, é mais pela compensação. Então, a pessoa ansiosa ela tem tendência a comer demais, para acalmar, se sentir mais tranquila, mais relaxada. E aí uso o alimento para isso. Eu recomendo aos meus pacientes, nesses casos, que ao invés de comer, que eles vão caminhar. Dar uma volta na quadra. A mudança de hábito, ela exige que a pessoa crie alternativas, né, para uma determinada situação. Então, nesse caso, ao invés de comer, é muito mais interessante procurar uma outra atividade. Quais as implicações bioenergéticas, mentais somáticas, da projetabilidade lúcida e assédio da adicção alimentar? O assédio, ele é comum também, né? Se a adicção é um vício, e normalmente o vício ele está sempre acompanhado de consciências extrafísicas que também se beneficiam daquela situação. Elas estimulam a consciência a manter no vício e se mantém ali sugando as energias, se alimentando das energias daquela consciência e daquela situação, né, de vício. A questão da energética são os bloqueios, né, umbilico chakral, o coronochakra pode não estar funcionando de forma adequada, e isso tudo vai trazer problemas para a projetabilidade lúcida. A pessoa teria muito mais dificuldade de sair do corpo de uma forma lúcida. E quando sai, normalmente, ela continua sendo vampirizada pelas consciências, né, na dimensão extrafísica. Em Síndromologia, página 10, terceira linha, comente, por favor, sobre a síndrome do vampirismo energético. Síndrome do vampirismo energético é a Consim, ou a Consciex, que é a Concener, né? Ela é absorvedora de energias. E essa energia ela pode vir até dos alimentos mesmo, porque algumas pessoas elas compensam carência afetiva através do consumo de alimentos. Mas a síndrome da energética essa carência de energia que a consciência ou a consciência procura suprir através de sugar a energia de outras consciências.
Gente, eu queria falar para vocês que isso aqui é um artigo da super interessante desse mês. É sobre a Bíblia gay. Ativista lança nova versão do livro sagrado do cristianismo para corrigir supostas injustiças do texto com os homossexuais. Então, lá está falando que para os cristãos, ser homossexual é errado. Agora, o nosso amigo aqui, que é homossexual, está dizendo que é um erro de interpretação. Então, ele mostra 8 alterações do texto bíblico. Agora, eles estão tentando, com isso, legitimar a homossexualidade. Agora, então, a pessoa, pelo menos, ela pode escolher uma Bíblia que já está isenta, adequada para a homossexualidade. Agora, só para vocês terem uma ideia do que tem na Bíblia. Levítico 18, 22. Tem um trecho violento que diz o seguinte: não te deitarás com outro homem como se fosse mulher no templo de Moloque. Veja, e o templo é o de Moloque, ainda pior ainda. O negócio já era perturbado, é dupla perturbação com o negócio todo. Agora aqui, eles falam lá sobre o processo de efeminados, sodomitas, promíscuo, homossexual, etc. Tal. Eles acham que o erro está errado, que em vez dessas palavras, devia ser a palavra promíscuo. Quer dizer, sob certo aspecto, está piorando, porque está chamando eles mesmos homossexuais, estão chamando o homossexual de promíscuo. Eu acho que esse conceito da Bíblia não deu muito certo, não. Eu acho uma besteira o que fizeram. Agora, tem várias coisas com detalhes sobre isso. Mas agora, aqueles que estiverem interessados, igual lá o seu excelentíssimo senhor professor, que esteve aí essa semana, ele deve usar essa Bíblia, né? É a Bíblia gay. Hein? Se vê. Agora, gente, aqui está o terceiro encontro de empreendedorismo na Cognops. Isso aqui no dia 21 agora. É daqui 11 dias, lá no Discernimento. É promovido pela Unicim, tem um belo programa, é sexta, sábado e domingo, do dia 21 ao dia 23. Vale a pena as pessoas aparecerem, quem está interessado no empreendimento de algum modo. Outra coisa séria, residencial e integração. Eu quero chamar a atenção que só tem, até o momento, 5 casas restantes. E é bem aqui, é nesse quarteirão mesmo, para lá, junto da rua. De frente ao Campo do Sonho, está aqui. É empreendimento da AIEC. O caso todo é o seguinte: é a sua oportunidade de morar no centro da Cognops, sem precisar construir. Condomínio fechado com 18 casas. As casas têm 80 metros quadrados, escrituradas e prontas para morar. Localizado em frente ao condomínio Campo dos Sonhos, empreendimento da IEC, valores e condições de pagamento, é só entrar em contato com a turma da IEC e falar. Tem muito dado sobre isso. Agora, nesse momento, então, eu peço a vocês para ver. Tânia, você pode falar, faz favor. Posso? Pode. Rose, por favor, na parafatologia, na terceira linha, o resgate extrafísico através do cenário do banquete. Você pode desenvolver? Posso. A ideia? Sim. Achei excelente. Então, essa experiência, ela aconteceu mais de uma vez, mas uma vez que foi muito significativa foi ainda em 1996. Teria um curso do professor Valdo, que chamava na época, né, Projeciologia Avançado. O IPC ainda era na Glória. E na madrugada do sábado para domingo, né, que o curso era sábado e domingo. Na madrugada do sábado, eu participei de um teatro, tipo um teatro mesmo extrafísico, né, onde era servido um banquete com muitos alimentos, e houve um resgate de uma consciência do meu grupo Karma familiar. A família da minha mãe, ela tem um problema assim. A minha avó era obesa mórbida, né? E ela morreu, dessomou em função de complicações de síndrome metabólica. E ela tinha, assim, a família toda era gordinha, mas essa minha avó e uma tia-avó eram os casos mais graves, né, entre eles. E nessa projeção houve então assistência a essa minha tia-avó.
E todo o cenário foi montado em cima da questão do banquete, da alimentação, porque ela foi uma pessoa que vivia para comer, ela nunca se casou, suspeita-se que ela tenha dessomado virgem, né, que nunca tenha tido um contato mais íntimo com o parceiro. E era uma situação bem grave dela também, né, em relação à alimentação. Então, né, durante essa projeção, houve assistência a essa consciex. E já tiveram outras situações também que eu vivenciei no extrafísico com a utilização desse cenário, né, de banquete, de alimentação. Obrigada, Rose. Aqui à sua direita, aqui em cima. Oi, tudo bem? Então, ali na fatologia, né, na página 8, deixa eu ver aqui, 2, 4, 6. Na 9ª ou 10ª linha, você traz aí os bloqueios do umbilico chakra. E também no antagonismologia, você fala do bloqueio umbilico-chacrais. O antagonismo para psiquismo sadio e bloqueios umbilico-chacrais. Então, além da reeducação e superação do vício alimentar, né? Porque os bloqueios umbilico-chacrais têm várias causas, né? Você teria alguma sugestão de técnica para superar esses bloqueios? Os bloqueios umbilico-chacrais? Bom, aqui está ligado mais à questão da alimentação, né? Então, a adoção de uma alimentação adequada, mais equilibrada, ela já pode ajudar nesse sentido. Certo. A outra questão é a prática energética mesmo, instalação de estado vibracional, estimulação dos chakras, o desapego também é um fator que pode ajudar no desbloqueio do umbilico chakra, porque normalmente apego tem muita relação com esse chakra, né? Certo. Então, participar de dinâmicas, quem está aqui em Foz do Iguaçu tem essa facilidade. Eu acho que aproveitar tudo isso, participar de cursos de campo, ECP2, acoplamentário. Então, são assim, cursos, né? Toda uma tecnologia que a gente dispõe aqui em Foz do Iguaçu e em algumas outras cidades também, que podem ajudar nesse sentido, né? Tá, ok. Obrigada. Rose, aqui no ar, Eliana, você fala ali na pensionologia que a fórmula pensênica, né, dos grandes banquetes da monarquia, ou seja, ter comido em excesso, em outras ressomas, talvez gere ainda essa compulsão. Mas você acha que pode acontecer o contrário? Por exemplo, a pessoa ter dessomado por inanição, ter passado muita fome, pode gerar talvez uma compulsão alimentar? Na vida anterior? Olha, eu não saberia te responder isso. A gente pode pensar aqui em algumas hipóteses, né? Se as pessoas que dessomam por anorexia nervosa, que é um transtorno mental, uma doença psiquiátrica, eu acho que elas têm mais possibilidades de voltar numa próxima vida com a mesma doença, né? Certo. Agora, a pessoa que dessomou por privação de alimentos, seja porque passou por uma guerra, né? Já houve muitas questões assim, né, relacionadas. Claro. Eu vejo que não necessariamente ela precisa voltar numa próxima vida com um problema relacionado. Com essa compulsão. Ok. Outra pergunta, na estrangeirismologia, o que é a dieta trash estadunidense? Dieta o quê? A dieta... Trash. Ah, tá. A dieta... Não, peraí. É em qual... É na estrangeirismologia, na página 8. Sim, tá. Dieta trash, estadunidense, isso aqui trash é lixo, né? São as guloseimas, os fast food, a anti-alimentação, na verdade. As porcarias todas, né? Todas as porcarias. Ok, obrigada, Rose. Rose, aqui atrás de você. Na página 9, tecnologia, você pode falar sobre a técnica da ação pelas pequenas coisas? Sim, é uma técnica sugerida, né, para a superação da doença, né? Então, essa técnica ela é sugerida para vários tipos de situações, mas, assim, aqui no caso, seria a pessoa estabelecer ações, mesmo que pequenas, que possam ajudá-la a superar o problema da adicção alimentar. Então, planejar a compra de supermercado, não levar determinados tipos de alimento para dentro de casa, porque o que os olhos não vê, o coração não sente, não é isso, né?
É... Então, seriam técnicas simples de serem aplicadas e que podem ajudar na remissão desse problema. Tá? E a gente pode enumerar uma série de coisas assim, relacionadas a isso, mas a pequenas coisas ela quer se referir a isso, né? São ações simples que a pessoa pode lançar a mão para ajudar. Obrigada. Rose, aqui no ar. Na página 9, o último item da parapatologia. O efeito da paracirurgia nas parapatologias cronificadas. Você tem algum exemplo? De paracirurgia, aqui eu coloco mais como uma hipótese, né? Uma possibilidade de assistência para a remissão da doença, né? Os amparadores eles fazem isso para os mais variados tipos de situação. Acho que também pode ser uma técnica utilizada, né? nessa condição também. Tá, okay. Mas não que eu tenha um caso que eu saiba que foi exatamente isso que aconteceu, não teria. Agora, aqui na efeitologia, o quarto efeito, você coloca o efeito sanfona. Você poderia falar sobre os prós e os contras do efeito sanfona? O efeito sanfona ele é utilizado para falar daquela pessoa que emagrece e engorda, né? Então, ela não consegue manter um peso corporal por um tempo maior. Então, ela faz uma dieta, emagrece, daqui a pouco ela volta aos erros alimentares anteriores, aí ela torna a engordar novamente e assim vai. Então, a recomendação é que se faça uma reeducação alimentar, que a pessoa trabalhe para alcançar uma condição de alimentação saudável, não só ficar fazendo dieta para emagrecer. Aí ela vai, pega essas dietas malucas que tem por aí, né? A dieta da lua, do sol, enfim, do carboidrato, da proteína, da luz, isso, a dieta da luz, bem lembrado. E, às vezes, ela consegue, né, ter uma redução de peso. Normalmente, algumas mulheres fazem isso porque vão ter uma festa, elas querem entrar num vestido. Então, passam uma restrição alimentar bastante grande e, depois que passou o evento, passou aquela situação, ela volta à condição de alimentação inadequada anterior. E aí, tornam a recuperar o peso perdido, né? Rose, na página 8, na fatologia, na quinta linha de baixo para cima, você fala em prejuízos à memória, né? Você poderia ampliar um pouco assim, colocar quais são os prejuízos e quais os alimentos que mais prejudicam a questão da memória? Então, a memória e a própria capacidade cognitiva, ela pode ser prejudicada pela alimentação adequada, o consumo de açúcar em excesso, de gorduras saturadas, as gorduras trans, o sal também em excesso. Basicamente, são essas substâncias que mais prejudicam. Então, em contrapartida, é eliminar o consumo desse tipo de alimento e fazer uso de alimentos mais saudáveis. Fontes de ômega 3, por exemplo, ômega 9, o azeite de oliva extra virgem é uma ótima fonte do óleo ômega 9, que também é muito importante para o bom funcionamento do cérebro e do coração. Respondeu? Rose, sim. Na página, aqui na letra A, na página, a mesma patologia lá que foi perguntada agora anteriormente, os prejuízos da memória. Você pode ampliar no sentido de alimentos que favorecem a questão da memória? Então, são esses que eu falei. O peixe ele é muito importante. Então, existe uma categoria de gorduras, de lipídios, que elas são essenciais para o bom funcionamento do cérebro. Tá? A gema de ovo, por exemplo, ela tem uma substância chamada colina, né, que é um tipo de vitamina lipossolúvel, que também é importante para o bom funcionamento do cérebro. Então, o que é bom para o coração, já te diz, né? O que é bom para o coração é bom para o cérebro. Então, todos esses alimentos, frutas, legumes, verduras, semente de linhaça também é uma boa fonte de óleo ômega 3, aveia, né, os cereais integrais, peixes, principalmente de águas frias, salgadas, eles são boas fontes de óleo
óleo ômega 3. Agora, outra coisa importante também é o consumo de magnésio, que vem pelo consumo das folhas verdes, né? Verde intenso, a couve, o brócolis, o agrião, chicória. Todos esses alimentos são fonte de magnésio, que também são importantes para o bom funcionamento do cérebro. E as pesquisas hoje do Brasil mostram que o brasileiro ele come 1/4, né? Ou seja, 1/4 assim, do que ele deveria comer em relação a esse tipo de alimento. O consumo é bem baixo. Rose, só ampliando agora a questão daquelas castanhas, da noz e da castanha do Pará. Você pode ampliar a questão? Você tem conhecimento e pode ampliar qual a questão dos benefícios? Não, todas essas sementes elas também são importantes, elas são fonte de zinco. Né? O zinco tem uma função muito importante na transmissão de neurotransmissores. Elas também são fonte desse tipo de óleo, igual ômega 3, ômega 9. Elas são muito recomendadas o consumo. O ideal é comer um pirizinho de café, né, da xícara de café por dia, de uma mistura desse tipo de semente. Ok? A fatologia, na terceira linha de baixo para cima, onde você fala sobre a insulina e a fome rebote. Explicar. A questão da insulina é que a insulina ele é um hormônio também responsável pela sensação de saciedade. Aqui, a fome rebote é o seguinte, que alguns tipos de alimentos, carboidratos simples e o açúcar, ela faz com que a glicemia suba, aumente, os níveis glicêmicos aumentem muito rapidamente. Esse aumento rápido da glicose sanguínea ele é um estímulo para a produção de insulina. E o pâncreas, então, também responde de forma rápida e intensa, né, com a produção grande de insulina. Essa insulina cai na corrente sanguínea e diminui rapidamente os níveis de glicose. É o sobe e desce, é o tobogã, né, da fome e saciedade, mas devido ao consumo de alimentos com alto índice glicêmico. Tá? Logo após a atuação da insulina, a pessoa volta a sentir fome novamente. Explicou? Rose, essa lógica da fome rebote, a Fernanda aqui em cima, no B. Como é que você vê a doação de ectoplasmia e a fome rebote, os fenômenos energéticos e esses fenômenos também a sensação de comer alimentos específicos? Sim, né? Sim. Isso aí é interessante, né? Porque muitas vezes as pessoas que não têm muita experiência com o trabalho das energias, no início elas sentem uma necessidade maior de fazer consumo de alimentos com alto índice de glicêmico, de açúcar, doce, né? Porque o trabalho com as energias pode gerar fome, tem uma perda, né, de energia, uma perda de substâncias, às vezes até em situações de ectoplasmia. Mas, assim, com o tempo e com a habilidade no manejo das energias, a tendência é isso se estabilizar. Você comentou, né, agora há pouco sobre gorduras trans, né, eliminar esse tipo de produtos, né, na nossa alimentação. Eu queria saber sobre óleos, né, que os óleos vegetais são bastante utilizados, né, no consumo diário, né, de milho, canola, geração. Sim, o óleo vegetal no estado líquido. A gordura trans são esses óleos vegetais em estado sólido. Então, a indústria, margarina. Sim, é o óleo vegetal. Gordura vegetal hidrogenada, né? Pode-se dizer que seria sinônimo de gordura trans, até certo ponto. Senão a Tânia briga comigo daqui a pouco. A professora de química já viu. Mas são esse tipo de alimento, né? Então, e pior assim, que alguns produtos eles vêm escrito na embalagem isento de gordura trans, mas isento dentro de uma porção mínima. Né? Se a pessoa come uma quantidade maior que aquela porção indicada, ela está fazendo uso da gordura trans, sim.
E, às vezes, a presença... Porque, assim, a recomendação é que não se passe de 2 gramas dia. Imagina. Então, é muito fácil passar dessa quantidade, né, com o consumo de alimentos industrializados. É que tem a indicação ou sugestão de para substituir esses óleos vegetais por gordura animal, né, também. Não. Eu acho que eu não me expressei bem. Os óleos vegetais, eles são mais gordura poliinsaturada. E a gordura animal é gordura saturada. Ela é menos indicada. A gordura trans é pior que a gordura saturada, mas numa ordem decrescente seria gordura trans muito ruim, gordura saturada também bastante ruim, e começa a melhorar aí com as gorduras poliinsaturadas. Mas tudo também dentro de uma quantidade, né? Sem excesso. E entre milho, canola, girassol, né? As melhores é o óleo de canola, que tem maior teor de ômega 3, e o óleo de soja. Mas o de milho, o de girassol também é muito boa. Tá, ok, obrigada. Tá? Só complementando, né, quando a gente frita o alimento, que aquece essa gordura a uma temperatura grande, ela acaba se tornando uma gordura saturada. Rose, você pode falar sobre a eficácia da grelina, o hormônio, né, indutor da sensação de fome, que você colocou aqui na fatologia? Sim. Vários substâncias, vários hormônios, eles estão aí envolvidos na questão da fome, da regulação da fome, da saciedade e também do balanço energético. Que é assim, a pessoa, o organismo, ele pede a fome, o pedido de ingestão de alimentos, ela está muito relacionada à quantidade de energia que a pessoa precisa para se manter saudável e funcionando. A grelina, ela é um hormônio produzido pelo estômago, né, e ele dá a sensação de fome. Em contrapartida, à medida que a pessoa ingere alimentos, outros hormônios vão entrando, que aí eu citei aqui, no caso, a leptina, que são os hormônios relacionados à saciedade. Então, é um equilíbrio entre esses hormônios. Porque ele deve ter a ver com esse fato. Por exemplo, eu observo que sempre que eu que eu me alimento antes, muito próximo de dormir, eu acordo com mais fome ainda. Tem a ver com esse hormônio, ou aí é um outro mecanismo maléfico, vamos dizer assim, para o organismo? Olha, comer à noite, principalmente antes de dormir, não é recomendável, porque o metabolismo ele é baixo, né? A produção de insulina ela fica deficiente. O aproveitamento desse alimento que você consumiu, ele fica mais prejudicado. Mas não existe, até onde eu sei, uma relação direta entre grelina e essa sensação de fome que você está dizendo que tem no dia seguinte. Algumas pessoas relatam isso mesmo. Obrigada. Rose. Oi. Aqui em cima no ar. Tudo bom? Tudo. Então, na verdade, eu tenho 2 sugestões, né? Então, a primeira é a saciedade ocasionada pelo consumo de fibras. Eu não sei se poderia estar na fatologia ou na terapeuticologia. E a outra é na fatologia final aí da primeira linha, a fissura pelo açúcar. Não seria interessante ter também a fissura pela gordura e a fissura pelo sal? Com certeza. Tá, aceito a sua sugestão. E a questão da fibra realmente ela é importante para ajudar no processo de saciedade, né? Ela é bem importante, sim. Tá, e no final aí da fatologia, na última linha, a sublimação sexual, você poderia explicar um pouco? Então, um dos prazeres o segundo prazer da vida, se costuma dizer, né, dentro da psicologia pelo menos, o primeiro seria a voltada à sexualidade, o segundo voltado à alimentação. Então, pode existir uma tendência da pessoa que sublima a questão da sexualidade se voltar para o alimento como forma de compensar essa sublimação sexual. Foi até o exemplo que eu dei da minha tia-avó, né? Quando eu falei aqui mais cedo, que é uma hipótese de que ela passou por isso. Substitui a carência de uma energia por outra de outra fonte, né? Sim. Tá bom, obrigado. Rose, eu tenho uma curiosidade.
Quando o índice glicêmico é baixo e a pessoa passa a ter as sensações de tonteira, e muitas pessoas recomendam, anda com a bala na bolsa e começa a chupar. Então, quer dizer, coisas que você não tem hábito, aí você volta para pensar, bom, então vou começar a consumir açúcar. É uma indicação correta? Não, o ideal é que a pessoa tenha uma alimentação equilibrada e dentro de horários regulares, né? Com consumo de fibra, inclusive, porque ela vai regular a absorção da glicose, não há esse pico de glicose e depois o rebaixamento também rápido da glicose sanguínea. Então, o ideal, o fato de usar uma bala, um doce, uma coisa assim, é uma situação bem emergencial, mas se ela quiser mesmo cuidar do problema, é mudar o tipo de alimentação e fazer alimentações regulares, para evitar esse tipo de coisa. Rosi, na página 11, você colocou item 8, grupo de apoio dos codependentes anônimos. Você pode explicar um pouquinho mais por que você trouxe os codependentes aqui? Codependentes é porque a pessoa é dependente de mais de um tipo de substância, né? Então, são os grupos que vão ajudar pessoas também nessa situação, né? Não só que são compulsivos, comedores, mas que além da comilância tem outros tipos de compulsão associado. Rose, aqui no ar, eu estou ouvindo falar muito do óleo de coco. Você pode me explicar melhor isso aí, para que serve? Alguns estudos mostram que o óleo de coco ele ajuda na redução da circunferência abdominal. Ele não é um emagrecedor geral, né, do corpo todo, digamos, mas tem uma atuação nessa região, né, de acumulação de gordura na região da cintura. Agora, o recomendável, não adianta ficar tomando óleo de coco e comendo tudo errado, né, do mesmo jeito. É verdade. Então, não vai fazer milagre, infelizmente. Isso, seria ótimo, eu sei que seria muito bom se tivesse alguma coisa que se usasse e resolvesse o problema, né? Agora, eu também já ouvi dizer assim, que ele é bom para o Alzheimer. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Para o Alzheimer? O óleo de coco? Não tem informação sobre isso, não. Os principais óleos que têm ação sobre o Alzheimer é o ômega 3, o DHA. O ômega 3 tem 3 tipos, né? Três versões, digamos assim, químicas da molécula do óleo. Então, principalmente o chamado DHA e o EPA, que são de fontes de óleo de peixe. Né? A linhaça, ela também tem, mas a principal fonte é o ALA, o ácido linolênico. Ácido linolênico, ok. Obrigada. Rose, você colocou ali na fatologia, na 6ª linha, as cirurgias bariátricas. E mais adiante, na 11ª, você coloca ali a relação da fuga ao enfrentamento da intraconsciencialidade na dicção alimentar. Assim, queria ver da sua experiência, que a gente observa bastante dentro do processo do paciente bariátrico, que muitas vezes, quando ele não tem um bom preparo antes e pós-cirúrgico, ele acaba tendo algumas tendências, algumas patologias psiquiátricas, tipo depressão, alcoolismo, muitas vezes na questão do próprio vício, né, exatamente, pela questão intraconsciencial. Você podia comentar um pouco? Então, a cirurgia bariátrica ela é um paliativo. O que as estatísticas mostram que pelo menos 30% dos obesos mórbidos eles são compulsivos, né, tem compulsão grave. E quando eles passam por esse tipo de cirurgia sem um tratamento da compulsão, sem um acompanhamento multiprofissional, a tendência é essa pessoa transferir a compulsão para um outro tipo de substância ou até por comportamentos, compra, alcoolismo, né, as substâncias que as pessoas passam a fazer uso em detrimento da compulsão alimentar. Então, não resolve o problema, ela muda o problema. A questão maior seria esse autoenfrentamento, é que a pessoa
realmente ela querer promover a autocura, né? Trabalhar com a sua intraconsciencialidade, promover reciclagens existenciais, intraconscienciais, que vão favorecer a remissão da doença. Não só chegar lá e cortar o estômago, cortar em pedacinho, não vai resolver. Rose, aqui na página 9 da fatologia, na segunda linha, você coloca a falta de posicionamento íntimo. Então, a falta de posicionamento íntimo tem a ver com isso, né? Da pessoa não se posicionar, de não querer mudar, de não fazer a reciclagem, né? De enfrentar o problema de frente. Acho que tem algum lugar aqui, ó, na polinomiologia, eu coloco hoje, aqui, agora, já. O momento é esse, a oportunidade é essa. Então, identificou o problema, quer mesmo se livrar dele, quer resolver, é enfrentando, é procurando terapias, ajuda, assistência, né? É por aí. E a tecnologia, os dois últimos itens, poderia falar a técnica da ação pelas pequenas coisas e a técnica da ação pelas prioridades. A técnica da ação pelas pequenas coisas eu já falei, mas são ações que a pessoa ela pode tomar, ações pequenas do dia a dia, mudança de rotina, né, inclusão de determinadas situações na vida dela, atividade física, enfim, que vão ajudar na remissão do problema. Então, o problema é muito grande, mas ele pode ser resolvido por partes, digamos assim, né? E a técnica da ação pelas prioridades é estabelecer uma prioridade na vida. Se a pessoa tem inteligência evolutiva, né, se ela tem uma PROEX, se ela, né, fez curso intermissivo e veio para essa dimensão com uma proposta mais evoluída, mais avançada, é se focar nisso e não se deixar aprender por questões aí do umbilicochakra, de mastigar, de comer, que é muito subcérebro. Seria mais ou menos isso. Rose, ainda em tecnologia, ali a técnica de mais um ano de vida intrafísica, você poderia fazer uma correlação com o tema do seu verbete? A técnica de mais um ano de vida é a pessoa aproveitar em um ano, né, no próximo ano de vida, e aplicar todas as técnicas que ela dispuser conhecer, para a remissão do problema. Então, é uma oportunidade, ela se dá um prazo, estabelece metas e investe na superação do problema durante aquele período. É importante também a gente ter metas, né? ter definições de datas, porque a pessoa se compromete com aquilo de uma forma mais comprometida, mais segura, mais firme. Se deixa solto, a tendência é a gente ir empurrando com a barriga. Eu também fiz essa. Empurrando com a barriga. Eu também fiz essa pergunta para saber o que você pensava sobre isso, mas essa técnica me ajudou muito para que eu pudesse me reeducar, né, alimentarmente. Então, eu acho bem. Não, é que a técnica realmente é importantíssima. Você faz um projeto durante esse ano, faz as suas metas e você faz tudo para cumprir aquelas metas. Então, você se organiza, você planeja, né, estratégias você utiliza para chegar até onde você quer chegar, ajuda muito a você se orientar, a entrar no prumo realmente daquilo que você quer. Então eu fico contente que você colocou aqui no verbete, porque... Obrigada. Rose, aqui na letra B, na sindromologia, poderia falar mais na segunda linha ali, a síndrome da abstinência parafisiológica, e na terceira linha, a síndrome do vampirismo energético. A síndrome do vampirismo energético, eu também já falei, mas é relacionada à carência de energia, né? Que a pessoa procura absorver essa energia de outras pessoas e absorver energia em excesso. Ela tem uma defasagem energética grande e ela precisa suprir isso de alguma forma. E, às vezes, o consumo de alimento em excesso vem também numa tentativa de suprir isso. A síndrome da abstinência parafisiológica, ela tem um verbete que fala sobre isso, né? Aqui o parafisiológico é porque é a fisiologia do holossoma. Então, psicossoma, energossoma e mentalsoma. Essa síndrome, ela fala daquela sensação de tipo uma saudade ou de
de nostalgia quando a pessoa está enfrentando uma situação, seja ela um vício, seja uma modificação pensênica, e ela sente nostalgia, uma falta da condição patológica anterior. Então, ela é um sinal também de recaídas no caso de tratamento de viciados. Tá? Rose, aqui no B do teu lado. Tá. Por favor, a sua hipótese sobre 2 perguntas. Primeiro, aquela pessoa adulta que conhece, domina energia, mas ela se alimenta muito bem, come muito bem e tem fome rapidamente. Ela está sempre com fome. Ela não tem aparentemente nada, não teria uma tênia, nada. Né? Pode ter um metabolismo acelerado, uma hipertiroidismo, né? Já peguei pacientes com essa situação, bem magros, que tinham muita fome, e o problema era da glândula tireoide. Eliminando essa situação, a questão é a pessoa realmente se alimentar adequadamente em horários regulares, é o que pode ajudar. E alimentação adequada e saudável. Né? E a relação da alimentação, a educação dos pais com relação à criança. Que eu vi que você colocou aí, às vezes, as crianças obesas, né? Então, como você acha que os pais podem ser reeducados? Eles têm que aplicar neles para dar o exemplo para a criança? Porque tem aquela história do pai não se alimentar, não comer salada e querer que seus filhos comam. É verdade. Então, o primeiro exemplo é a própria família que dá. Ela aprende dentro de casa. Mas, hoje em dia, a gente tem uma questão muito grave e que precisa de uma regulamentação mesmo do governo, que é a questão da propaganda de alimentos. Então, hoje, as estatísticas mostram que a criança passa de 4 a 5 horas na frente da TV diariamente. E trabalho de pesquisa realizado lá pelo pessoal da Federal de São Paulo, Universidade Federal de São Paulo, identificou que em cada 10 minutos de propaganda, direcionado para a criança, 1 minuto fala de alimentação, de alimentos prejudiciais à saúde. Então, está lá o pai e a mãe, coitados, né, diante da televisão, que massacra a cabeça da criança com a proposta desse tipo de alimento, é bem complicado, né? O ideal é arrumar outro tipo de atividade para a criança. E também o seguinte, né? Estudos mostram que, às vezes, 30 segundos diante de uma propaganda já é suficiente para influenciar a escolha da criança e do jovem em relação ao alimento. Nossa, mas então 30 segundos é muito rápido, né? Muito rápido. Então, essa questão da regulamentação, da propaganda de alimentos voltado à população infantil, ela é muito séria. Ela precisa ser regulamentada, né? O Brasil já tem um movimento nesse sentido, mas que está se arrastando, até porque a indústria de alimentos ela é muito poderosa, ela é muito rica, investe milhões de dólares todo ano em propaganda e marketing, porque isso também reverte numa captação de renda, em lucros exorbitantes. Então, é uma máquina muito poderosa. A indústria de alimentos ela é menos poderosa que a indústria de medicamento, mas ela está ali pau a pau. E a indústria bélica. Outra coisa que eu fiquei pensando também é a facilidade do alimento na frente da televisão. Né? Então, eu acho que isso que você fala, talvez trocar... de assistir televisão comendo. Então, tem todos esses problemas. Tem o sedentarismo. Enquanto a criança está vendo televisão, ela está sentada, não está se exercitando. Muitas vezes está comendo, está lá com um pacotinho de pipoca, de biscoitinho, de amendoim, seja lá o que for. É o roedor na telespectador, né? Na frente da TV. Então, é um problema grave em vários sentidos, né? Tanto do sedentarismo, do hábito alimentar inadequado e da influência que ela está sofrendo ali com aquelas informações inadequadas. E outro ponto também é a família se juntar em volta da TV como sendo uma atividade em família, e aí traz também a questão emocional, a família estando bem, os filhos estando bem, todos comendo na frente da televisão, pipoca e Coca-Cola. É um hábito, né? É um hábito que você cria aquela cultura ali. Isso, e aí vai. É a rotina acaba criando o hábito. Ok, obrigada. Rose? Oi. Eu gostaria que você comentasse ali na mitologia, na página 10, onde quando você coloca o mito dos alimentos diet e light, poderia esclarecer sobre essa parte?
Esse aí é o outro lado da indústria de alimentos, né? Que a obesidade hoje em dia ela é um grande negócio, é um grande mercado. E acabar com a obesidade vai dar prejuízo para muita gente. E a principal que vai sofrer com isso é a indústria de alimentos. Então, tudo bem, o alimento light, ele deve oferecer 25% menos caloria do que a versão dele tradicional, normal. E o diet significa que há ausência de alguma substância. Então, o chocolate diet, para o diabético, ele não tem açúcar. Mas isso não significa que ele tenha menos caloria do que a versão tradicional. Tá? Fora o comércio que existe em cima disso. Né? Toda hora eles estão inventando uma coisa nova e lançando no mercado. Ah, milagroso. Então, tem toda uma cultura também em relação a isso. Mas existe algum alimento que a gente pode confiar que ele é diet, que é light mesmo? Porque o que eu saiba tem um comércio muito grande realmente em cima, sim, né? Sim, pode confiar, porque a legislação exige que o alimento light ele tenha uma redução de 25% no teor de calorias. Mas se você comer uma porção enorme, né, se a pessoa ingerir muito daquele alimento, acaba o efeito não adianta nada. E o diet também, isso que eu falei. Então, para diabéticos, existem o exemplo do chocolate diet, é o chocolate sem açúcar, mas ele não é menos calórico que o outro. É, muita gordura. Mais um item é parafatologia. Segunda linha, as relações parasimbióticas. Poderia falar mais? Então, a simbiose é um termo que vem da biologia, que também pode significar parasito, né? Uma relação de parasitose. Mas que quer dizer dependência, né? Uma relação. Então, seriam conscientes que vivem ali em simbiose com a pessoa que tem o problema da adicção, que tem o problema do alcoolismo, do tabagismo. No seu trabalho, você teve alguma percepção de atendimento com essa companhia extrafísica junto, alguma coisa assim? Ah, tem. Às vezes é bem evidente. Tem sim. Obrigada. Rose, aqui na frente. Em fatologia, na primeira página, na quinta linha de baixo para cima, você cita aqui os prejuízos à memória. Você pode comentar um pouquinho mais essa questão? Prejuízo à memória, a alimentação inadequada, ela traz prejuízo para o bom funcionamento do cérebro, né? Para a capacidade cognitiva e também para a região relacionada à memória. O consumo alto de açúcar, de gordura, de sal, alimentação pobre em nutrientes, né? Porque o obeso, às vezes, ele tem a tal da fome oculta, que ele tem uma ingestão excessiva de alimentos, mas essa alimentação ela não é rica em nutrientes. E isso pode vir a prejudicar o bom funcionamento do cérebro e da memória. Você poderia citar alguns alimentos que ajudam bom, que atrapalham, você já falou, mas que ajudam a memória? Tem até o verbete, né, que a Adriana defendeu, que a saúde cerebral, ele descreve muito bem, né, os alimentos que podem colaborar nesse sentido, da saúde do cérebro e da memória. Mas são os alimentos fonte de óleos ômega 3, principalmente, né, os peixes, sementes de tipo castanha, a linhaça, os alimentos ricos em fibras também, que regulam a absorção de glicose. Frutas, legumes e verduras. Sim. E no caso do mirtilo, você sabe se tem alguma pesquisa que fala sobre, porque diz que ajuda a memória, mas que tem alguma relação com sono? Que ele induz a sono, alguma coisa assim? Não, do mirtilo em relação ao sono, não. Ele é altamente antioxidante, né? Combate radicais livres. Agora ele ataca a mucosa gástrica. Oi? Ele ataca a mucosa gástrica, o mirtilo. É brabo. É ácido, né? A acidez pode ter essa repercussão mesmo. Tá. Mas com relação ao sono especificamente, não, eu desconheço. Tá, obrigada. Se existe, eu desconheço. Se é para dormir, então, para sono, eu recomendaria valeriana, melissa, cava-cava.
Algumas verduras, maracujá. Rose, aqui em cima, no B. Para trás, B. Oi. Você disse que pegou alguns pacientes com hipertireoidismo, onde a pessoa apresenta uma magreza, né? A pessoa é bem magra. Hipertireoidismo, sim. Hipertireoidismo. O que dizer de uma pessoa que não apresenta, fez uma série de exames, tudo normal, mas se você olhar, você fala que ela está anoréxica. Sendo que ela alimenta. Ela alimenta normal. Nos horários regulares, tudo. Você quer dizer que ela é magra? Muito magra. Perdeu muito peso. Pode ser uma questão de biotipo, né? Genético, estrutura genética. Se ela se alimenta adequadamente. Agora tem que ver se não tem um dreno energético aí também contribuindo para isso, né? O vampirismo. Um vampirismo, né? Professora Rose, em Fatologia, na página 8, 9ª linha, poderia explicar a relação do verbete com os bloqueios do umbilico chakra? Então, eu já tinha falado, mas vamos lá novamente. Bloqueios do umbilico chakra. A pessoa está centrada ali na questão do estômago, do subcérebro abdominal. Ela tem uma carência, ela tem uma defasagem energética nessa relação, nesse chakra. Né? E isso tem relação com a ingestão adequada de alimentos, mas também com outras situações. Eu cheguei até a dar o exemplo do apego, que o apego também é um fator de bloqueio do umbilico chakra e tem muitos outros. A verbetógrafa. Minha esposa é médica e tem dificuldades em emagrecer e realizar exercícios físicos. Na sua família, quase todas as mulheres, mães, tias e primas, sofrem de sobrepeso e diabetes e a vida sedentária. São viciadas em doce e carboidrato. Minha esposa tenta fazer regime, porém sem ânimo para fazer exercício. Eu tento incentivar, sem causar atritos. É possível? O que você acha? É possível que... incentivar, de Curitiba a pessoa. Olha, tem que avaliar o motivo desse desânimo. De repente, ela está com carência de algum nutriente específico, né? A gente precisa repor aí vitaminas e minerais até para melhorar o desempenho. A verbetógrafa. Em Fatologia, página 8, 1ª linha, poderia desenvolver a fissura pelo açúcar? Então, a fissura pelo açúcar, aquela vontade de comer doce que muitas pessoas têm praticamente diariamente e o fazem diariamente, ela já configura uma condição de adicção alimentar. Né? O açúcar ele é altamente viciante. Quanto mais a gente come, mais tem vontade de comer. Pior a fissura. Em Fatologia, página 8, a 5ª linha, de baixo para cima, poderia desenvolver a ineficácia da leptina, o hormônio indutor da sensação de saciedade e do balanço energético homeostático? Então, a leptina ela é o hormônio da saciedade. Ela é produzida pelo tecido adiposo, pelas células do tecido adiposo. Então, na verdade, o obeso ele produz muito mais leptina do que uma pessoa que tem o peso normal, digamos assim, né? Menos tecido adiposo. Mas acontece que no obeso ela não funciona adequadamente. Ela é como se houvesse uma resistência. A gente fala em resistência à insulina, pode também, por analogia, falar em resistência à leptina. Ela não funciona de modo adequado nas pessoas que têm sobrepeso e obesidade. Em Maniologia, página 10, 1ª linha, poderia comentar a cafeinomania e a chocolatomania? Então, é o vício pela cafeína e pelo chocolate, né? A pessoa não passa sem esse tipo de substância. Também é um vício, uma adicção. Agora, tem gente que acha tão bonitinho ser chocólatra. Vocês já viram isso? Mas, eu sou chocólatra. Sei. Fala com o maior carinho, assim. E tem gente também que gosta de tudo com gordura, tudo fritura. É a mania. Até que ela não sabe que ela está alimentando as consciências, também gosta de chocolate junto, né? Só queria complementar aí, professor Valdo, nessa pergunta, o café. Quais são as principais repercussões que você percebe nas pessoas que têm excesso na questão do café, assim? A cafeína, o problema piora a hipertensão, ela causa ansiedade, ela pode disparar a síndrome do pânico, um episódio, né, de síndrome do pânico, para quem já tem predisposição para isso. Está mais relacionado à questão da ansiedade mesmo.
insônia. Agora, ó, na fatologia, página 8, quinta linha de baixo para cima. Comente, por favor, sobre os prejuízos à memória. Ai, gente. Olha, vocês, por favor, melhorem a memória, porque é a terceira vez ou quarta vez que eu vou falar disso. Então, guardem a informação que alguns alimentos eles podem prejudicar o bom funcionamento do cérebro. Né? De novo, o açúcar comprovadamente tem esse efeito. Aumenta a radical livre, agride, né, as células do cérebro, principalmente da região aí da memória. Gordura, sal, gordura em excesso e a falta de nutrientes, que acaba contribuindo para esse sintoma. A verbetógrafa, poderia comentar a respeito da diferença entre o salmão criado em cativeiro e o salmão livre? Li uma reportagem onde se afirmava que o salmão que temos no Brasil vem do Chile, e são todos criados em cativeiro, onde todas as qualidades da carne do peixe deixam de existir, e que somente 5% do salmão é natural e permanece nos Estados Unidos. Poderia comentar, por gentileza? Então, é o tipo de alimentação que o salmão faz uso. O salmão livre, criado livremente, ele se alimenta de plânctons. E esses plânctons eles fornecem uma boa quantidade de ômega 3, que a carne do salmão, então, nesse caso, ela fica mais rica em ômega 3. Já o criado em cativeiro tem um menor índice de ômega 3 por conta da alimentação. Agora, isso acontece com todos os animais. Se pegar uma galinha e dar para ela semente de linhaça, na ração semente de linhaça, o ovo vai ter mais ômega 3. A mulher que amamenta, se ela comer mais sardinha, mais peixe, o leite vai ter mais ômega 3 do que aquela que não ingere esse alimento. Igual, o salmão é muito complicado. Ele também, conforme o tipo dele, ataca também a mucosa gástrica. E outra coisa, salmão é um peixe que tem pulmões, ele não tem brancas, quer dizer, já é esquisito, já nasceu esquisito. Agora aqui. Quais são os malefícios para a saúde do consumo de leite e seus derivados? Então, o leite é muito controvertido, né? Porque muitas pessoas têm intolerância à lactose e muitas outras têm alergia à proteína do leite, né? A lactose é o carboidrato e a intolerância ela tem efeitos locais no intestino. Já o consumo da proteína do leite, que é alergênica, ela pode trazer outro tipo de sintomatologia, né? Por exemplo, a sinusite, que ela produz muito muco na região do aparelho respiratório dos pulmões. E fora a contaminação, né? Agora o leite é com formaldeído, não, como é que é? Formol. Aí a gente fala, não, mas vamos tomar o leite de soja. O leite de soja tem soda cáustica, exatamente. A gente não sabe para onde corre, né? A verbetógrafa. A alimentação moderna tem muitos corantes, sais, aromas artificiais, intensificadores de sabor e açúcar, e é cada vez mais industrializado. As pessoas que comem basicamente aquilo que causa prazer, usamos embalagens de plástico colorido, às vezes tóxicas, e não há tanto equilíbrio nutricional. Se, por um lado, o onivorismo ajudou a evolução do ser humano, me parece que a alimentação moderna ainda trará sequelas à evolução do DNA humano. A professora poderia comentar os hábitos alimentares modernos e a adicção alimentar? Não seríamos, em maioria, de certa forma, adictos? Quem está falando aqui é da Alemanha. Sim, de certa forma, não são adictos, sim. Alto teor de açúcar, por exemplo, no refrigerante. Até cabe a pergunta, refrigerante é alimento? O que vocês acham? Eu sou adicto da energia de vocês. Cada um faz o que pode. Então, a pessoa comentou também das substâncias artificiais, né, que são os xenobióticos. Xeno é estranho, biótico é vida. Então, muitas substâncias estranhas à vida são adicionadas aos alimentos industrializados para dar cor, sabor, aroma, conservar. A professora poderia também comentar os hábitos alimentares e calcificação da glândula pineal, caso tenha feito alguma pesquisa sobre o assunto?
Acho que eu vou Que passar são os essa pergunta pinealócitos, pro professor eles calcificam Valdo, né? com o tempo. Tem essas coisas dos pinealócitos. Com relação à alimentação, eu desconheço. É processo de calcificação. Toda pessoa que come demais com cálcio pode chegar lá. Pode chegar lá? Para a autora do verbete, o óleo de canola é fabricado a partir de um vegetal totalmente transgênico, uma vez que ele não existe na natureza. Por isso, vários nutrólogos, inclusive o conhecido Dr. Laí Ribeiro, o classificam como o pior de todos os óleos vegetais. Esse tipo de óleo não seria, então, prejudicial à saúde? Olha, isso aí é bem controvertido, porque esse óleo de canola ele foi desenvolvido a partir de uma planta que tem lá no Canadá. E, originalmente, ele não é transgênico. Agora, ele pode ser pela criação, pela modificação genética dessa planta, né? E para a produção do óleo, assim como tem o milho, tem a soja transgênica. E a pior empresa que tem por aí, você sabe qual é, né? Monsanto. Monsantanás. Os caras já falaram que é Monsantanás. O Brasil está tentando vestir os processos transgênicos, mas está difícil. A China já deu conta dos transgênicos. E tem agora uma parte dos Estados Unidos que está começando a reagir. Eu sei porque eu conversei com a pessoa mais séria, faz 2 semanas, sobre isso. E eles estão tentando levar para o governo para tomar medidas mais drásticas. Agora, a Monsanto é braba. Eles dão um jeito aí, não se sabe como. Agora, os produtos industrializados que fazem uso de alimentos transgênicos, ele tem um símbolo, ele tem que trazer um símbolo na embalagem que mostra. Pois é, agora o problema de você é o seguinte, lê tudo quanto é bula de qualquer coisa que vocês vão comer. Se tiver transgênico e Monsanto, cai fora. Agora, professor, de forma natural, quando minhas mãos estão postas de forma espalmadas, passo a sentir ondulações, fluxo energético em variados formatos, como se fossem volumes vivos que oscilam e podem ser tocados, embora não sejam visíveis. Sinto isso apenas quando faço voluntariamente em qualquer ambiente. Isso teria alguma explicação para a psique ou devo considerar uma avaliação médica por se tratar de alguma patologia? O senhor poderia me orientar? Não. Isso aí chama-se feto ectoplásmico. Olha depois na enciclopédia onde é que a gente fala sobre feto ectoplasma. Você vai começar a entender o que é isso. Isso mostra que você é ectoplasta. Professor, quando comecei a assistir às tertúlias pela internet, senti a energia de 3 consciências ao meu lado, vendo que eu estava assistindo. Isso é normal acontecer? Isso é clarividência. Dias depois comprei o livro que é a Conscienciologia. E sempre que eu começava a ler, também sentia a presença de consciências. Isso é normal? Você está desenvolvendo o parapsiquismo. Te vira, vamos em frente, leva a coisa séria. Agora, é clarividência isso aí. Observação, encontrei a Conscienciologia pela internet e logo gostei. Me sinto muito feliz e bem-estar por estar evoluindo através das tertúlias. Baixo as tertúlias áudio para ouvir quando viajo. Não tive dificuldade para entender os neologismos. Está vendo? O cara é bom. Esse é do Rio de Janeiro. Agora, gente, eu queria falar para vocês aqui 20 itens das nossas, tem muita gente que está reclamando aí, que a gente fica fazendo escondidinho aí a tertúlia de manhã. Então, hoje eu vou falar aqui à tarde para os teletertulianos, estou falando agora, depois que já tem mais de 1 hora, que já tem gente aqui também, e a turma já deve ter pego online da tertúlia. Então, eu vou falar algumas das sínteses do processo da paralencologia do último ano e meio, e principalmente os últimos meses que nós temos trabalhado com a mini tertúlia de manhã, e que de manhã tem mais gente do que agora. Então, o processo são 20 itens sobre a síntese policármicas. Eu vou apenas ler o processo e a pessoa depois ela estuda aquilo que ela quiser. Síntese policármicas. Isso tudo é tirado de todas as orientações e sugestões dadas pela paralencologia, que apareceu aqui nesse 1 ano e meio. A paralencologia e a Comunex evoluída e suas instruções max proexológicas. Max proexológica quer dizer a programação existencial mais avançada, coletiva, grupal, etc. Orientações administrativas, os roteiros que a pessoa tem que ter. Buscar a natureza, a lignina e a ectoplasmia. Viver e deixar viver os princípios conscienciais.
Trabalhar e deixar trabalhar com a TARES, a tarefa do esclarecimento. Evitar a rigidez e o rigor gestápico na administração. Levantar cedo, não dormir até tarde. Buscar o período anti-lucano, se possível. Não ver novela sem parar, nem internet, durante horas, diminuindo também os chats e os videogames. Buscar aglutinação interpessoal mais ampla, abrindo mais portas. Aglutinação interpessoal é quando a pessoa ela atrai as outras pessoas. Evitar o feudo, preferir a democracia, menos petit comité e mais universalismo. Quer dizer, sair daquele processo restrito para pensar num problema da mega-fraternidade. Defender o pé de meia, minimizar o dinheiro e evitar o miserê. Destacar os trafores das pessoas em tudo e identificar os perfis talentosos das pessoas. Ver quem é epicom e ampliar o conceito dos epicons. Já tem 30 epicons aqui na CCCI. Despertar os intermissivistas dormentes, diminuir os grupelhos e expandir a Max Proex. Evitar as competições e as concorrências em geral. Ampliar a geopolítica administrativa e buscar atender, por exemplo, agora, a África. Implantar novas ICs funcionais. Nós já temos 20 oficiais e tem 5 sub-ICs. Cuidar e alertar contra os excessos. A pedofilia na Inglaterra e a revista de toxicomania que eu mostrei aí da Argentina. Diminuir o passado presente e expandir o presente futuro. Então, eu, pelo menos, digo aqui o que é que as pessoas podem fazer pesquisa sobre esses assuntos. São 20 temas básicos do assunto que eu considero mais avançadinho. Eu estou falando para ficar tranquilo com aquilo que eles têm me pedido, que nós não temos nada escondido. Quem quiser, só vir aí de manhã. A gente não coloca na internet os processos online, que a própria turma pediu para não fazer isso, porque tem muitos processos pessoais das pessoas. Aí nós estamos entrando demais no problema individual. Então, isso não é bom. Nós não queremos fazer aqui blog nenhum. O processo não é esse. A intenção não é essa. Agora, gente, eu devolvo a professora Rose para vocês, tá? Professor, sim. Queria fazer uma pergunta para o professor Valdo, aqui no ar, aqui em cima. É sobre as irregularidades das formas de certas consciências, né? Que tem o aspecto de ameba. A causa não seria a promiscuidade, inclusive a heterossexual? É heterossexual, mas o processo é homossexual. É a hora que a pessoa começa a não se situar bem com o processo da morfologia. Então, ó, veja bem como é que o processo é homossexual. Tem aquele homossexual que fez a transexualidade. Depois ele quer voltar ao que era, não tem jeito. Agora, então, ele passa de uma vida. Eu já vi isso acontecer de uma vida para outra. O cara, por exemplo, ele era homossexual, então ele veio como mulher. Chega aqui, ele entra no lesbianismo, ele quer ser homem de novo. Você está entendendo? Então, ele não fixa o processo da morfologia humanoide. E fora do corpo, ele parece uma ameba mesmo, que o tempo todo ele está alterado, ele não segura aquilo mais. Chega num ponto que chega nisso. Então, isso aí é um processo da parapatologia dos mais bravos que tem. Agora, é lógico, a homossexualidade está nisso. É a antifisiologia. A antimorfologia existe devido ao processo de não fixar a função. Então, é antifisiológico. Você entendeu como é que é? Isso daí causa também nos homossexuais ativos e passivos, ou só passivos? Não interessa. Todo mundo que é promíscuo. A promiscuidade é que leva para isso. Agora, pensa bem o que é que tem com o processo de promiscuidade. O que é que vem com isso? Quais são os desvios que tem por aí? É assim que começa. Entende? Nós estávamos vendo aqui agora, na internet, justamente um grande professor lá do Rio, da universidade, que em Búzios ele é uma mulher.
E tem até um outro nome. E outra coisa, foi candidato a vereador, ele arranjou só 10 votos, né? 12 votos. Deve ser só dos amigos mais chegados, das mulheres mais chegadas lá perto dele. Entende? Não é engraçado isso? Outra coisa, ele é bifronte. Por quê? Nenhum dos alunos dele que foram a isso, inclusive minha mulher foi aluna dele, eles não sabiam que ele era, sabe, gay. Não dava margem nenhuma. Ele esteve aqui, gostou demais de tudo isso aqui, esteve aqui essa semana. Eu não cheguei a vê-lo. Agora, se eu chegar, eu vou falar com ele, vem cá, você é bifronte, você é pior do que ser homossexual. Porque está escondendo a coisa. Ele saiu do armário para uns e não saiu do armário para outros. Então, como é que fica? Ele está terceirizando a vida dele. Isso é uma terceirização. É uma terceirização. Veja bem como é que está a cabeça dele, onde é que está. Professor, isso tem relação, inclusive, com aquele pessoal que, quando chega a época de carnaval, aproveita para se... Lógico, mas ele não, ele é o ano inteiro. Exato. Ele vai para Búzios e muda, todo fim de semana ele está lá. É incrível o negócio. Agora, ó, professora Rose, poderia comentar qual a quantidade mínima de açúcar por dia para adultos depois dos 40 anos? A recomendação mundial da saúde diz que a gente não deve consumir mais que 10% da quantidade de caloria que a pessoa precisa. Então, se a gente pensar numa dieta de 2.000 calorias, 10% seriam 200 calorias. 200 calorias dividido por 4, que cada grama de açúcar fornece 4 calorias, né? A gente teria o valor de 50 gramas. Só que o brasileiro consome 172 gramas em média. 63 quilos de açúcar por ano. Você já pensou, é bastante açúcar, né? Qual o problema dos alimentos transgênicos? O que podem causar à saúde? Ixi. Olha, alimentos transgênicos tem muita controvérsia em relação a isso, mas eles são alimentos modificados geneticamente e podem, em princípio, eles poderiam causar mutações também genéticas no organismo humano. Mutações que seriam o câncer, falar que câncer é isso. Câncer realmente. Tudo é mutação. Professora Rose, qual a sua opinião sobre a suplementação alimentar? Quais são os casos específicos que devemos usá-los? Olha, eu sou a favor da suplementação alimentar quando há necessidade, né? Eu uso isso faz 40 anos, por isso que eu estou vivo. Sim. Tá? Não, é recomendável, até porque a alimentação, os alimentos hoje, eles não têm mesmo a qualidade de alimentos há 40 anos, por exemplo. E a suplementação, então, ela vem para suprir essa carência que a nossa alimentação de hoje ela tá bem prejudicada nesse sentido. Agora, o importante é fazer avaliações sérias, não é sair suplementando assim à torta direita, até porque tem dosagens específicas. Aqui em Foz do Iguaçu, o povo costuma ir ali no Paraguai comprar tudo quanto é tipo de suplemento que ouviu dizer, não sei aonde, que era bom, e toma aquilo de modo desregrado, né, em grandes quantidades, e não observam também a interação, a sinergia entre esses suplementos, que um pode diminuir o efeito do outro, então tem que ter cuidado. Nos itens que o senhor citou, aqui nas sínteses policármicas, né, o senhor comentou ali a questão de buscar na natureza lignina, ectoplasmia, viver e deixar viver os princípios conscienciais, né? Nessa questão, a gente vê que na cidade, né, geralmente na cidade maior, na cidade grande, é mais difícil da pessoa interagir com a natureza, de ter essa vivência. Não, lá eles estão envolvidos pela poluição da alvenaria e do asfalto. Estão comendo a fuligem. São Paulo, Rio, Porto Alegre, está tudo assim. Tudo. Eu estive no México na década de 60 e falei, nunca mais eu volto aqui. Por causa da cidade do México City. Estive lá. Dei uma opção de coisa, dei curso, etc. Nunca mais eu voltei lá. Por causa da poluição naquela época. Agora isso faz 50 anos. Será como é que está lá, hein?
Porque lá é mais alto, você sabe, é mais difícil. Agora, em São Paulo hoje, como é que está? Isso tudo é um caos. Agora, a pessoa que é... A turma da baratosfera, as réus que aparecem aí, ficam doidas com a metrópole, porque nadam de braçada, é a baratosfera. Por isso que a gente veio para cá, uma cidade média do interior. E tem tudo aqui, não precisa de muita coisa lá. Tudo é conversa, esse negócio é excesso. Uma alternativa que seria a pessoa, nesse caso... E outra coisa, hoje a internet supre tudo numa cidade do interior. A pessoa mora lá no Cafundó do Judas, como eles chamam. No entanto, ela pode ter contato com o mundo inteiro através da internet. Arranja tudo, pode comprar tudo. É claro que não precisa de viver num lugar poluído assim. O ideal é ela se mudar desse local e conseguir um Eu, local. há muitos anos, já falava isso em São Paulo e mostrava para meus amigos. Tanta coisa que tinha. Eu podia ficar lá, me fizeram todas as, seduções possíveis para eu morar em São Paulo. Nunca desejei. Agora, uma questão que muitas pessoas podem precisar tomar é que tem criadores de gado, por exemplo. Tem as pessoas que acabam criando gado, né? Sou especialista nesse assunto, gado de Uberaba. O que mais? Como é que o senhor vê, por exemplo, a pessoa que quer chegar na desperdicidade e ela ainda ser criadora de gado, né? Pois é. O problema todo são os invernistas, que chamam. Eles fazem o invernismo. Então, eles criam o gado e engordam para depois ser abatido. Lá em Uberaba, eles levavam o estado de Goiás e a parte do Triângulo Mineiro, levava tudo para Barretos, em São Paulo. Só essa turma do rodeio, esse povo tudo mexe com isso. Agora, é o processo dos abatedouros, os curtumes, tudo. Isso aí tudo é mal assistido. É lugar pesado, não é fácil. Agora, o que eu vi, por exemplo, de boiada passando na frente lá do nosso bairro, no Uberaba, é incrível. Eu sabia até total de cabeça pelo total que passava. Uma vez eu acertei em cima da pinta. Eu falei assim, não, tem 1.213 cabeças. E chegaram e perguntaram para o cara, ele falou que era o número era esse. Eu ganhei uma aposta com o negócio. Então, nesse caso, para a pessoa seria melhor trabalhar então, na área da agricultura, porque pelo menos seria uma coisa mais ligada. Essa aí é a pecuária, é agropecuária. Lá, o parte de gado é pecuária. Agora, tem os caras que cuidam, não é só de boi, não, eles cuidam de búfalo. Sim. Aí precisa ter a guarda, um negócio grande. Muita gente de Goiás toma conta disso. Eu vi isso tudo de perto. Milhares de cabeças de gado, tudo quanto é jeito. Nesse ambiente rural, uma alternativa para aquele que quer sair da pecuária é ir para a agricultura. Só que na agricultura tem que cuidar também, porque tem o agrotóxico, né? Então, tem que cuidar da utilização de agrotóxicos também, por causa da alimentação também. É a alimentação. Agora é duro. Uma das coisas piores que tem, sem dúvida alguma, são os abatedouros. Abatedor de ave, abatedor de bovinos, de caprinos, de tudo que tem. Isso aí é que é duro. E tem também os costumes, né? O que eu acho engraçado é que essa turma lá que está falando sobre o processo o império da mediunidade lá, dos Gasparitos, eles falam da indústria que eles têm, que é de costume. Quer dizer, ainda tem ainda um negócio pior ainda, que é mexer com gado, né? Couro, essa coisa toda, não é fácil. Tudo está lá, tudo envolvido nisso. E eles acham que aquilo é mais do que natural. O pior é que eu conheci o pai desse povo todo, na ocasião, mas ele morreu muito cedo. Ele tinha ideia de mudar as coisas, mas não chegou a mudar, não. Ele dessomou antes. Chamava Aldo Gasparito, meu amigo. Nunca pude esquecer a situação, como é que era. De modo, minha gente, que a vida humana tem muita coisa para ser resolvida, não está fácil, não. E as réus estão piorando as coisas todas que tem por aí. O negócio é sério. Até um item que o senhor comentou que tem a ver com o verbete da Rosa, que é cuidar e alertar sobre os excessos, né? E nesse caso o excesso alimentar ou qualquer tipo de excesso também, né? Pois é. Agora, o processo, nós estamos transformando a humanidade em baleias, né? Estão voltando a ser baleia. Está ficando todo mundo baleudo. Isso aí não é nada bom. Agora, o que é engraçado é o seguinte. Na década de 60, eu fiquei horrorizado lá na Disneylândia, quando eu estava lá, de ver os americanos que estavam entrando. Então, eu via o pai, a mãe, os filhos, o avô, a avó, os netos e o bisneto, entrando a família toda, cada um maior do que o outro, em tamanho. Eu disse, não, mas isso é uma loucura. Aí eles vieram,
muita gente começou a falar, os médicos, meus colegas, a turma da Califórnia, aquele negócio todo. Então, teve até presidente que fez campanha para ver se diminuía. Que nada, com o tempo, o negócio passou de 50% da população, está tudo com obesidade. Agora, eu falo assim, isso vai acontecer no Brasil, porque o Brasil imita tudo os americanos. Entende? Naquela ocasião, para passar, por exemplo, quando houve aquela tanguinha que havia, entende? A mini, daquela calcinha pequena, então, demorou 4 anos para se instalar no Brasil. A mini saia. Né? Então, demorou 4 anos. Depois eles arranjaram o nome de mini saia, até para o Fusca, uma opção de coisa, tem uma mini saia no Fusca. Entende? Agora, o que se passa? Com o passar do tempo, o negócio assim, no mês, já estava passando, já absorvia. Entende? Já macaqueava e copiava os americanos. Hoje, a internet é instantânea. Na hora que sai lá, já vem para cá. Então, a loucura toda. Hoje, o Brasil, a última estatística que eu vi, está com 48% da população com sobrepeso. Os Estados Unidos já está com mais de 50% há muito tempo. É porque a questão da fast food, eles conseguem criar o hábito nas pessoas através da propaganda de comida, né? De comida rápida, de comida... Não, McDonald's tem feito as baleias, é a fábrica de baleias, McDonald's. Isso é antigo. Agora, durma com barulho desse. Eu vejo isso faz meio século. Foi na década de 60 que eu comecei a ver. E eu estava muito impressionado, porque eu era médico, recém-formado, via aquelas coisas de obesidade, trabalhava demais comigo, devido à hipertensão, aquela coisa toda. Fiquei besta. Agora não, o mundo já está todo obeso. O negócio é sério. Você veja, há muita obesidade nas coisas. Agora, nós temos que distinguir, né, Rose, o processo do macroesplâncnico. Aquela pessoa que tem as vísceras grandes, os órgãos grandes, essa não é obesa. O problema é decidir quem é quem. Alô? É possível fazer uma avaliação também da porcentagem de gordura corporal. Pois é. E ver isso. Porque, às vezes, o IMC é alto, a pessoa é avantajada, mas nem por isso ela tem uma quantidade de gordura que seja inadequada. Agora, hoje, o problema é que já tem muita técnica para isso, né? Não tem jeito da pessoa errar. Se ela quiser andar direito, tem um jeito, não é isso? Tem sim. Não é só a dieta, não. É exercício, é a vida, os hábitos. É aquilo que eu falo, rotinas corretas dentro de hábitos sadios. Esse é que é o caminho. Agora, eu queria passar uma informação aqui, que a OIC está desenvolvendo um projeto, uma proposta de trabalho especificamente voltada para o tratamento da obesidade. A gente ainda está trabalhando nisso. Então isso é o máximo. Isso é o máximo. Mas... eu vou indicar para algumas pessoas que eu conheço. Tá certo. Tá? Aquelas que tiveram que aumentar a porta. Não, tem que passar, né? Tem que dar um jeito, porque senão não dá. Rose, não é fácil. Na página, aqui na letra A, na página 11, você comenta aqui sobre a terapeuticologia, o item 9. Você pode ampliar, por favor, essa questão do programa 5 porções ao dia, proposto pela Organização Mundial da Saúde? Então, a Organização Mundial da Saúde, ela vive assim, lançando projetos, programas para ajudar na redução da obesidade. Um deles é esse aí, né? O programa 5 ao dia, que é, se você colocar no site de busca da internet, logo você encontra os detalhamentos. Mas esses 5 porções ao dia é que, no mínimo, a pessoa deve consumir 5 porções de frutas, legumes e verduras diariamente. E diminuir o consumo de alguns outros alimentos, né? Mas os 5 ao dia diz respeito exatamente ao consumo mínimo, tá, de 5 porções de frutas, legumes e verduras ao dia. Certo. E uma outra questão, a respeito de uma matéria que eu tive a oportunidade de ler na revista da Go, acho que de maio, de uma nutricionista que ela também pratica yoga, né? E ela falou, ela tem ali uma obra publicada, não me recordo o nome agora, o nome dela acho que é Cláudia Couto. E ela fala a respeito da pessoa, ela propõe, né, um dia da semana a pessoa ingerir só alimento, só líquidos,
certo? E nesse dia ela não fazer nenhuma atividade pesada, lógico, né? Só leitura ou caminhada leve, enfim. E fala da questão da melhoria do processo energético da pessoa. Você tem alguma ideia a respeito disso? Um dia só de líquidos? Isso, um dia por semana só ingestão de líquidos. E os outros dias faz o quê? Nos outros dias mantém a alimentação adequada, né? Vamos dizer assim. Não, se for alimentação Não, a pessoa está querendo fazer xixi. Isso é a técnica do xixi. Bobagem. Olha, para o conscienciólogo eu não recomendo não, tá? A gente precisa estar em dia com as energias para poder segurar a barra e dar assistência. Então, a alimentação adequada de segunda a segunda é o mais indicado. Entendi tudo. Rose, você pode comentar, na fatologia, você colocou sobre os avanços da gastronomia. Você pode abordar essa condição? A gastronomia está ganhando muito espaço, né? Assim, está cada dia mais influenciando a alimentação das pessoas, só que ela é muito voltada à questão do hedonismo, do prazer, né? Daquela alimentação mais sofisticada, mais elaborada, mas sem a questão da atenção à saúde. No geral, é isso. Alguns hospitais já estão se preocupando em fornecer uma alimentação mais saborosa, né? Implantar uma gastronomia hospitalar. E o outro aspecto é esse. Dinheiro. Financeiro, com certeza. Capitalismo selvagem. Mas para o tratamento de doenças, mas aí seria uma alimentação adequada, mas mais saborosa, que muita gente reclama da comida de hospital. Isso é um problema, né? Para se seguir dieta. Questão do gosto mesmo da... mas olha só, o sabor, ele é muito condicionado também. A gente aprende a gostar. Cultural. Mas você acha que... tem uma dúvida dessa questão dos avanços tecnológicos da alimentação, até para suprir a superpopulação do planeta, né? Tem muito desenvolvimento tecnológico da própria engenharia alimentar. Você acha que isso colabora para a adicção alimentar? Como é que você vê essa questão? Tem que melhorar o nível de cosmoética, né? Na produção de alimentos. Muito junk food, né? O objetivo é só o lucro. Ninguém está preocupado se a pessoa vai ficar bem ou não. As indústrias não estão preocupadas com isso. Tanto é que tem pressão sobre a Organização da Saúde. Essa recomendação de 10% de consumo de açúcar foi suado, eles tiveram embargo econômico. A indústria de alimentos é muito poderosa, eles têm muito dinheiro. Então, tem uma influência política grande também, né? Manipula. Sendo cosmoético, não quero propor aqui que a pessoa volte a fazer, cozinhar na panela de pedra, no fogão a lenha. Isso também é impraticável, mas tem alguns limites que precisam ser observados aí. Rose, B aqui atrás. Em cima aqui de novo, novamente. Oi. Tá. Na fatologia, sexta linha de baixo para cima, a fuga é o enfrentamento da intraconsciencialidade. Você podia explanar um pouco mais? Pois é, às vezes a pessoa tem um problema emocional, tem alguma questão que precisa ser resolvida, em vez de enfrentar o problema, ela come. Para sufocar aquele sentimento, aquela problemática, ela se distrai com o alimento. Vai lá comer. Come, enfim. Então, não seria mais indicado enfrentar a situação, fazer uma reciclagem intraconsciencial, priorizar a PROEX, evolução, inteligência evolutiva? Eu conheci um rapaz que estava explicando para a moça lá que ele gostava muito dela, mas ela estava com os problemas. Então, ele falou assim, seria bom você colocar umas legendas no seu prato. Então, coloca uma coisa lá, que tinha muito chocolate, põe paixão. Cada paixão dela, o namorado colocou ela na rua, então ela começa a comer chocolate sem parar. E é aí que ela se deforma toda. Então, colocar no prato, na hora de comer, o que era? Eu estou comendo paixão, estou comendo isso, estou comendo... Você está entendendo? O negócio não é fácil.
faz a pessoa comer. Principalmente na adolescência, é muita gente assim. A raiva, a culpa, a Pois tristeza, não, tudo isso tem que pôr legenda. São os pratos com a legenda. Agora, o chocolate é típico. Agora, o mais sério mesmo é álcool, né? É tóxico, cocaína, tudo é alimento. Divido isso, divido aquilo. Então é importante. Então a pessoa, ela bebe cachaça porque está fazendo frio. Bebe cachaça porque está fazendo calor. Entende? Identificar os mecanismos intraconsciencial que dispara a compulsão, né? O que é que faz que a pessoa come daquele jeito? É bom ela identificar para poder tratar. Agora, dá vontade de colocar essas legendas a hora que você chega em certo restaurante, que sai aquela fumaça assim, que pega na barba da gente, no seu cabelo lá. Você está entendendo? Então, colocar alguma legenda lá sobre o processo das frituras. O que é que tem? É que eles não deixam. Rose, seria então aquela pessoa, continuando aqui, que ao invés, frente a um problema, cria ansiedade, ao invés de, vamos dizer, vai descarregar numa loja, com compras, com outras coisas, ela volta para a alimentação. Ela vai desviar do problema, arrumando outro, né, no final. Sim. Agora, uma coisa também séria é que o cachorro da pessoa que come demais, ele também acaba ficando obeso. Morre mais cedo. Fica obeso. Será que é um problema genético? Falar isso. Pois é um problema genético. Genético pela mesologia. É um processo mesológico. A tabela da genética com a mesologia. Você vê que até a genética do cachorro está mudando, né, professor? Não, isso é típico. É sério. Agora, eu ficava impressionado, era lá no Porcão, lá em Ipanema, você está entendendo? Eu ia lá, às vezes, para levar uma pessoa que ia conhecer, saiu lá do fim do mundo, então eu queria ver o que era o Porcão, que etc. Porque o Porcão teve uma certa época, tinha até fora do Brasil, todo lado. Então eu levava lá. Aí a gente via as pessoas chegando. Eu falei assim, vamos ver agora, nos próximos 5 minutos, quantas pessoas chegam. Você vê, vão chegar quantas? Quantas vão chegar com sobrepeso? Mas olha, todo mundo que colocava o número a mais ganhava o negócio. Você está entendendo? Porque já entrava, todo mundo já sabia. Agora, o melhor da história. Uma coisa rara, eu falar com eles. Observa se vai entrar gente já com alguma coisa mastigando. Antes de entrar na churrascaria, a pessoa já vinha comendo alguma coisa. Isso tudo nós vimos no Rio, examinando como é que era. Agora, ali a gente viu, tinha artista no meio, tinha um monte de gente. Povo conhecido da gente mesmo. Porcão. Churrascaria Porcão. Eu fiz com uma série de amigos meus para ver o negócio, como é que era. Assim, aquela pessoa que estava começando a comer demais, a gente via, vem cá, vamos lá no Porcão comigo, você vai ver como é que é isso. Aí chegava a turma, o desfile. Era muito engraçado. Eu falei assim, você já viu que a barriga chega primeiro? Terrível, né? Mas é o jeito, você tem que levar um negócio assim, de uma maneira histriônica, para mostrar a realidade. Agora, o pior é isso que eu falo. Eu não sei se você usa meu princípio. Até hoje, eu não vi ninguém com sobrepeso de 120 quilos com 100 anos. Nunca chega a isso. Todo mundo morre prematuramente. E a metade quase sempre é assim. Com 100 anos, geralmente, a pessoa lá pelos 50, 60 vai embora. A maioria. Agora, eu desde Uberaba que vejo isso, depois eu vi nos Estados Unidos, vi todo lado. Agora, o problema é que, por exemplo, na minha infância o povo morria de inanição. Hoje eles estão morrendo por bulimia. Então, hoje já tem uma fartura enorme, a era da fartura. Então, isso aí também é sério. Eu lembro da minha infância, era pouca gente que tinha excesso de peso. Era uma miséria danada. E outra coisa, muita coisa que se comia da natureza. Sim. Agora, depois começaram a matar porco, aí começou a ampliar tudo, colesterol, tudo isso, todo mundo começou a piorar tudo. Na minha terra, por exemplo, o porco é que mandava em matéria de carne. Não era gado nem nada, não era porco. É muito chiqueiro que tinha, sabe? Muita pocilga, como eles chamavam lá. Tinha vários nomes, eles usavam para isso. Igual hoje, tudo mudou. Século XXI, era da fartura.
A gente não sabe que fartura é essa, mas... Fartura da doença, né? Agora, Rose, nós queremos que você volte aqui para falar. Tem muita coisa nessa área. Você pode fazer um monte de verbete aí para a gente. Não esqueça disso, tá certo? E, ó, eu acho que vocês aí me ajudem aí com ela para apresentar mais verbete. Os nossos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje. 55 assinaturas no livro de presença, 26 perguntas presenciais e 26 perguntas online. Os recados de hoje serão: Neida, Campo Parapesquisístico Interassistencial; Laís, Escola do Parapsiquismo; Augusto, Semiótica e Descrenciologia; Nilma, Acoplamentário; Adélio, terceiro encontro de empreendedorismo. Mas antes, com vocês, os amigos da enciclopédia. Boa tarde, pessoal. Estamos chegando próximo dos 500 amigos da enciclopédia. Ainda está faltando a sua assinatura. Veja aí se você pode renovar, fazer adesão, está nos seus planos. É o momento aí para chegar, atingir essa meta aí. E lembrando a todos os amigos que fizeram a assinatura recentemente, fizeram o pagamento, você deve receber um e-mail do programa Amigo da Enciclopédia, passando a sua senha, o seu login e a senha para acessar o site do programa Amigos, e você vai fazer o download da Enciclopédia da Conscienciologia, a edição 2013, com 2.499 verbetes, e também acessar o Holoserve, fazer a sua pesquisa em mais de 23 obras da Conscienciologia, facilitando muito o teu trabalho, a tua escrita e as tuas pesquisas. Então é muito fácil. Entra lá no suporte técnico e passe a sua informação se não recebeu a senha, ou escreva para amigos@enciclopediaconscienciologia.org. Obrigado. Boa tarde a todos. Em nome da Ectolab, boa tarde a todos. Em nome da Ectolab, Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia e Paracirurgia, vamos convidar a todos os interessados para 2 eventos essenciais nesse final de semana. O primeiro é agora, no dia 14 de junho, sexta-feira, das 19 às 21 horas, nós teremos uma palestra com o professor Ismael Pinheiro, na OIC. O professor Ismael, ele é voluntário e pesquisador da Ectolab e vai estar apresentando o resultado das suas pesquisas que vem realizando no laboratório de ectoplasmia. Também nos dias seguintes, ele vai estar realizando experimento com mais 50 pessoas que já foram previamente agendadas. Então, quem tem interesse em saber quais são os critérios para esses experimentos, compareçam a essa palestra e tirem as suas dúvidas com o próprio professor Ismael. Um outro evento importante vai ser o nosso curso, que acontece nos dias 15 e 16, que é o Campo Parapesquisístico Interassistencial. Eu vou passar o cronograma, gente, porque provavelmente os lugares já estão preenchidos, mas qualquer dúvida, liguem para a recepção do CIAEC. O cronograma será o seguinte: ele começa às 8 da manhã e acaba até às 11 horas no dia 15, e vai ser realizado no Salão das Dinâmicas, que é um campo bioenergético. À tarde, dando continuidade ao evento, vai ser no discernimento na sala lazer, que é a parte das técnicas de pesquisa. Inicia às 15 e encerra às 19h30, com intervalo para coffee break. No dia seguinte, dia 16, domingo pela manhã, e também à tarde, também no discernimento na sala lazer. De manhã, das 9 às 11h30, e depois à tarde, das 15 às 17 horas. Então, quem ainda não realizou a sua inscrição, pode verificar se ainda há vagas na recepção do CIAEC, pelo telefone 45 3525 2652. Venham participar dos 2 eventos. Estão todos convidados. Boa tarde a todos. A Escola do Parapsiquismo do CIAEC convida os interessados em desenvolver competências parapsíquicas para a 3ª turma, que vai começar agora em julho próximo. A metodologia do ensino do parapsiquismo, através de competências adotado pela Escola do Parapsiquismo, objetiva diminuir a distância entre teoria e prática, através de técnicas dinâmicas e experimentos de auto- e heteroavaliação, a identificação de lacunas ou travões paraperceptivos
e ainda fixar rotinas úteis e hábitos saudáveis para o desenvolvimento do parapsiquismo. Esse curso ele se dá em 3 módulos, cada módulo tem duração de 5 dias e é ao longo de 1 ano. O primeiro módulo é de 15 a 19 de julho de 2013, o segundo módulo de 8 a 12 de janeiro de 2014 e o terceiro módulo de 6 a 10 de agosto de 2014. Para maiores informações, podem se dirigir à recepção do CAEC pelo telefone 3525-2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Estou divulgando em nome da Reconsciência o curso A Semiótica Persiana e a Descrenciologia, que faz parte do programa de iniciação paracientífica, em que trazemos uma escola de ciência e damos o salto a partir do paradigma consciencial. Alguns tópicos aqui do curso. Por exemplo, o papel da mediação semiótica na cognição, o eixo descrenciológico, os campos comunicativos interdimensionais e a captação informacional, primeiridade, ícone e conscienciês, parasemióticologia, aprendizagem evolutiva e interassistencialidade, entre outros tópicos. O curso vai ser ministrado pela professora Regina Camilo, vai ser 15 e 16, o próximo final de semana, e maiores informações com os voluntários da Reconsciência ou no telefone 459993-2000. Muito obrigado. Boa tarde. O acoplamentário é o laboratório grupal e multidimensional preparado para potencializar o desenvolvimento parapsíquico e os atributos conscienciais. Parapolítica é o tema do próximo acoplamentário no próximo final de semana, de 14 a 16 de junho. Convidamos vocês a fazer a sua inscrição na recepção do CAEC. Obrigada. Pessoal, gostaria de convidá-los para o 3º encontro de empreendedorismo da CCCI. Esse encontro tem como objetivo desenvolver e implementar um ambiente propício à criação e desenvolvimento de empresas sustentáveis na Cognópolis Foz do Iguaçu, como escopo o ano de 2035. Nós vamos ter uma palestra gratuita no dia 21/6, sexta-feira, das 19 às 21 horas. A palestra Estrutura Empreendedora para 2035 vai ser ministrada pelo professor Luciano Vicenzi, e o escopo desse evento vai ser trabalhado na palestra também. Mas o evento, propriamente dito, no dias 22 e 23. Sábado, nós vamos estar numa imersão em termos de empreendedorismo, desde a mini tertúlia, temática, e inclusive o círculo mental somático em cima do tema. Vamos para esse encontro, onde vamos trabalhar em cima do escopo desse planejamento estratégico para a Cognópolis até 2035 em termos de empresa conscienciocêntrica, e no domingo vamos ter as apresentações dos trabalhos. Convidamos a todos para contato, então pode mandar um e-mail para empreenderccci@gmail.com ou telefone 045 9118 5400. Obrigado. E o verbete de amanhã é Paracablagem Interassistencial, da especialidade Tenepsologia. A autora é a professora Cadídia Fonseca. Desejamos a todos uma boa tarde e agradecemos a presença.